Já vos explico um bocadinho quem é que eu sou, o que é que eu faço, e porque é que isto é importante, mas sabe, o desafio, antes de tudo, obrigado, Ané, por terem feito este convidado para este desafio. Isto ainda bem que vocês aceitaram participar, por alguma razão, nos últimos anos, a função de um gestor de projeto tem sido amplamente disseminada em notícias nacionais. Pessoal, não sei se têm presente, mas no Expresso há vários anos que vem constantemente a falar de uma das profissões mais sexys, atrativas e bem remuneradas do mundo, ok? De um gestor de projeto. Não só pelo que se faz, mas pelo potencial que tem num gestor de projeto uma organização. E um gestor de projeto pode ser um gestor de projeto em IT, pode ser um projeto num projeto de engenharia civil, pode ser num projeto de montar uma cozinha, pode ser aplicada em mil amplitudes de conhecimento, ok? Depois pode haver tecnicidade com o gestor de projeto possa necessitar ter e que aí dá jeito de ser um expert em algumas coisas. Mas as frameworks e as ferramentas que são projetos são as mais relevantes. Uh, Peço só desculpa que estou aqui com um problema. Dê-me só, por favor, 30 segundos. Peço desculpa, mas tive aqui um problema técnico. Algumas coisas que acontecem. Estavas a dizer, tem sido muito recorrente o tema da gestão de projetos e eu quis trazer aqui, e sendo eu também engenheiro, uh, teve a importância de ter conhecimentos nesta área. Eu, naturalmente, eu quero-vos trazer aqui um bocadinho de teoria com umas componentes mais práticas para vocês terem noção de ficar aqui com um, como é que saem aqui estes projetos, tem aqui um flavorzinho do que é a gestão de projetos, e que também espero que vos cative. Conseguem ver a minha apresentação, correto? No ecrã. Pronto, eu trabalho na Winning, a Winning sou um dos administradores da empresa. A Winning é uma consultora de gestão e tecnológica que já existe há alguns anos, vai fazer 14 anos este ano. Nós começámos, ex-consultores, muito ligados ao meio académico, eu dou aulas em algumas universidades, elementos tipicamente pós-graduações, MBAs, embora tenhamos muitos colegas da administração que também dão aulas a licenciaturas e mestrados com frequência. Aliás, também é uma das nossas fontes de matéria-prima, desculpem a expressão, temos bons consultores também, mais uns a crescerem connosco e a recrutarmos, mas temos de trazer um bocadinho aqui a nossa veia científica também de investigação, porque também orientamos doutoramentos e mestrados,
a nossa via científica da forma como também fazemos consultores. Trazer o mundo da ciência também para o desafio empresarial. Nós somos muitos, já somos quase 300 em Portugal. Nós estamos integrados num grupo francês que é a Alan Alman Associates, somos quase 4.000 pessoas no mundo inteiro, em todos os continentes, em diversas geografias, faturamos cerca de 500 milhões também. Já somos um grupo bastante grande, um dos maiores grupos de consultoria do mundo neste momento. Só para terem noção, não somos muito conhecidos em termos de grupo, mas só para terem noção, a quarta maior empresa de cibersegurança no mundo é nossa e está no Canadá, por exemplo, só para terem assim uma noção do que é que nós já crescemos em termos como um grupo de consultoria que já é bastante grande. Sendo eu também um ex-Big Four, eu sou um former consultant Deloitte, já há muitos anos atrás, e acredito muito na forma como nós trabalhamos aqui na Winning, pela forma que trazemos de entrega aos nossos clientes. Sou engenheiro de autotécnica de computadores pela FEUP, já fui, como costumamos dizer, já fui engenheiro de autotécnica há muitos anos atrás, agora é só em bricolagem mesmo, a deitar o quadro abaixo, às vezes a fazer umas coisas, umas brincadeiras, com automação. Derivei muito rapidamente a minha carreira para a gestão de projetos, digo já, muito rapidamente na minha carreira decidi que não queria programar e que não era o meu caminho, nem na área de eletrónica, nem de telecomunicações, apesar de ter especializado em telecomunicações, e que comecei a seguir muito a metodologia de gestão de projetos, análise funcional, e pensar em funções mais de gestão, e não tão do ponto de vista técnicas. Trabalho há muitos anos já, há 20, vai fazer 24 anos, que trabalho. Procurei formação na área de Data Science, procurei formação na área de gestão, foi por isso que tirei um MBA, e ajuda muito a trabalhar na área de consultoria, acreditem. Um engenheiro com competências de gestão é dos melhores perfis que podemos ter a trabalhar em consultoria. E foi por isso que eu me apaixonei e eu adoro trabalhar em consultoria. O que é que nos quer falar? Falar um bocadinho sobre o que é a gestão de projetos, falar sobre o que é a iniciação, como é que se deve tratar a iniciação de um projeto, o que é que se tem que ter cuidado também no planeamento de um projeto, porque é que é composta a execução de um projeto, a manutenção e controle, e por fim, como é que se fecha um projeto. Isto são as grandes áreas de conhecimento que nós devemos ter atenção na gestão de projetos, ok? Eu só vos vou dar aqui umas pitadas e espero cativar-vos para a minha métrica no final desta sessão é que vocês estejam interessados em saber um bocadinho mais sobre gestão de projetos. É uma boa métrica. Se pensarmos um bocado para esta sessão, é vocês saírem daqui curiosos em perceber, pá, o Jorge fez-me insónias, causa-me insónias a pensar eu quero ser mais sobre gestão de projetos, ok? Isso será a minha métrica de sucesso para uma sessão destas. E eu acredito que tenho quase certeza que isso vai acontecer na maior parte de vocês, porque vão perceber o quanto interessante isto é, se é que já não sabem, não é por isso que estão aqui, ok? Bem, basicamente se vocês pensarem um bocadinho o que é a gestão de projetos, se pensarem que, ora bem, se vocês pensarem que têm que. Porque é que existem projetos, não é? Isto é um bocadinho mantra do humor do Bruno Leix, que as leis de agora, ou seja, saber gerir projetos é uma ciência que nos obriga a planear o futuro com recursos e informação que temos neste momento, ok? E com isto desenhar um plano, temos atualmente e desenhar um plano para isto acontecer. Só que sem agulhas e para os apertar, que é a típica vida de um gestor de projeto. Porque não há recursos perfeitos, isto não é nuvens cor-de-rosa com nuvens de algodão doce e unicórnios, não é assim que funciona, não há recursos infinitos, ok? O que nos obriga a ser muito mais experientes, a encontrar soluções, e os prazos e orçamentos são sempre limitados, ok? Há sempre budgets para cumprir, há um número de recursos para usar. E depois não é uma arte que é para toda a gente. Isto obriga a combinar técnicas, podem ser mais formais, com alguma criatividade e adaptabilidade, ok? Por isso isto não é para toda a gente, ok? E porquê é que eu digo isto? Porque se pensarmos que tem que ter conhecimentos técnicos de gestão de projetos, ok? É logo essencial. Mas para levar projetos para a frente e ser um bom projeto é preciso haver capacidade de adaptação, ok? Isto é uma técnica que se aplica seja a indivíduos, seja às equipas, seja às organizações. O que é que isto faz acontecer? Deixamos pensar que pá, não é a lei do mais forte nem do mais inteligente que sobrevive. Já o Darwin dizia isto, ok? É preciso pensar no que é que o Darwin dizia, que é importante nós sabermos capazes de lidar com imprevisibilidade e a mudança e ter a capacidade de nos adaptarmos a ela. Porque, meus caros, o exemplo do Covid foi um excelente exemplo para isto. Pá, empresas que não tinham capacidade de se adaptarem foram ao charco. Liram, fecharam. Pá, com certeza vocês conhecem empresas que se calhar faziam sapatos, passaram a fazer máscaras, ou faziam têxteis, começaram a fazer máscaras, arrebentaram modelos de negócio, o food delivery teve um exponencial, o e-commerce, etc.
Empresas que não tinham vendas online tiveram que criar, as que não criaram para parte delas morreram. Por isso, os projetos raramente seguem o plano inicial que tiveram, ok? Por isso é importante ter a flexibilidade, vocês nas organizações, vocês nas vossas empresas, meus caros, metade dos planos não vão acontecer conforme planeados, está bem? Vai haver mudanças, seja no plano, seja no âmbito, seja nos prazos, ok? Isso vai acontecer constantemente, ok? E o que é que isso vai fazer acontecer? É vocês pensarem que tem que haver um caminho, tem que haver uma estratégia para isto acontecer. E os projetos são ferramentas de transformação estratégica, ok? Pois são mecanismos para implementar uma estratégia que foi definida a alguns na vossa administração da vossa empresa, ok? Tem que pensar que está um ciclo contínuo, ok? Está sempre a traduzir-se num processo que vai seguir uma sequência de passos. Desde a identificação de uma necessidade até a implementação do projeto e a ver a realização da mudança e gerir a mudança do que é implementar uma coisa. Nós vamos falar sobre isso também, porque a resistência à mudança é um ponto. Não se esqueçam que isto nasce sempre, um projeto nasce sempre uma necessidade, ok? E que pode ter várias formas dessa necessidade, de onde é que ela pode vir, ok? E pode vir de variedíssimas coisas, variedíssimas coisas. Pode servir para... É uma necessidade, uma oportunidade que aconteceu, pode ser para resolver um problema específico que vocês tenham, aproveitar uma oportunidade de mercado para trazer mais valor para a empresa, exigências de clientes ou de stakeholders, a regulação, há mercados que são regulados, por exemplo, o mercado de energia é regulado, o mercado das comunicações é regulado pela Anacom, pode haver mudanças que obriguem a fazer um projeto sobre isso. Inovações tecnológicas, naturalmente, estão sempre a acontecer a uma velocidade estonteante. A vossa concorrência trazer pressão e obrigar-vos a fazer alguma coisa. Projetos de melhoria contínua, pá, mudanças, alterações estratégicas, pá, o mercado disse fez qualquer coisa, há N coisas que podem acontecer, tá bem? O importante é, para um projeto poder avançar, é estar sempre alinhado com uma estratégia e uma justificação do ponto de vista do negócio. Os projetos têm que ter uma dimensão económica, ok? Pá, é um aumento de receita, é a redução de custos, tem que haver uma justificação económica e até pode ser também social ou ambiental para isto acontecer. Por causa do tema do ESG, da sustentabilidade, hoje em dia um tema ambiental também pode ser uma justificação para um projeto acontecer, ok? E são várias dimensões que podem tipicamente aparecer aqui. E são os quatro, pensámos aqui em quatro grandes áreas. Um aumento de uma receita, um aumento de uma eficiência, uma conformidade legal ou uma redução de custos. Tipicamente, os benefícios de um projeto tocam em pelo menos um destas quatro dimensões. Ok? À partida, isto é a justificação para um projeto avançado. Ok? Ok. Um, qual é o papel da gestão de projetos numa organização? Ok? Você tem que pensar que os projetos são uma ferramenta, tem que estar assente na estratégia da organização. As empresas têm uma missão, têm uma visão, têm valores, têm objetivos estratégicos, ok? O portfólio de projetos é o conjunto de diversos projetos. Vocês vão ouvir falar sobre isto quando tiverem uma organização. O que é o portfólio de projetos? É um conjunto de projetos que a organização tem, que pode vir das operações, de outras áreas, não interessa de onde é que elas vêm, mas para isto acontecer, alguém deve olhar para a viabilidade de um projeto, perceber se é viável ele acontecer. E para isso há ferramentas como os business cases, que eu vou falar um bocadinho, também mostramos aí um bocadinho dos benefícios, que permite ao gestor de projeto dizer, ok, há aqui uma avaliação do meu projeto, custo-benefício, isso faz sentido, ok? Depois alguém decide e avança-se isto para a implementação. E na implementação é perceber que impacto é que tem nas minhas áreas de negócio, onde é que há objetivos específicos para o projeto, quais são os requisitos que o projeto deve responder e onde é que é importante garantir um tracking das diversas frentes. É prazo, é âmbito, é orçamento, é qualidade. E isto é a responsabilidade de um gestor de projeto. Ok? Porque é que isto dá para vocês terem uma ideia que um gestor de projeto vai ter que interagir com milhentas de pessoas. É a parte porreira de um gestor de projeto. Um gestor de projeto está numa área de uma organização, de uma empresa, mas toca transversalmente numa série de áreas. Traz uma história muito engraçada para um gestor de projeto. Um gestor de projeto é quase como um consultor, é um consultor. Costumo dizer que os anos de experiência de um gestor de projeto equivale a uma vez e meia, duas vezes mais do que uma função normal, ok? Que é menos abrangente. Ok? Depois disto tudo feito, ok. Depois o projeto feito é preciso medir benefícios e perceber se o que é esperado corresponde ao real. Que às vezes, e daí é que vem os KPIs, porque muitas vezes, meus caros, os projetos falham, porque quando se vai medir os projetos, o que é que eles fizeram efetivamente, não corresponde ao real. A gestão de projetos pode-se aplicar a todos os setores
E consigo dar exemplos para todas essas áreas, mas qualquer setor que vocês pensem, até na pesca, pá, eu faço imensos projetos na saúde, na indústria, ok? Pá, construção, sei lá, em IT, em banca, aos pontapés de projetos, em energia, transportes, pá, you name it, ok? Biotecnologia, ou seja, há imensa coisa, imensas áreas onde podem tocar num projeto, ok? Pá, o que é um projeto? Se pergunta-se o que é que eu posso considerar que é um projeto? O projeto é algo que é temporário, ok? Tem um início e um fim, é elaborado de forma progressiva, incremental, ok? E que resulta tipicamente num produto ou num serviço. É o que vai acontecer. Vai haver uma criação vai haver um output qualquer, ok? Segundo o PMI, que é o Project Management Institute, e o Project Management Institute é a entidade mais conhecida no mundo que regula a gestão de projetos, ok? As certificações que existem no PMI associadas, nós damos imensa formação de gestão de projetos e preparamos consultores e pessoas e clientes para certificações de gestão de projetos. Posso dizer que é daquelas certificações que vale ouro num CV, ok? Há certificações para mais júniores, certificações para mais séniores, mas vocês, se por acaso forem ao nosso site, vêem imensas vagas para gestores de projetos certificados, com certificações, valorizamos muito certificações, os clientes valorizam, o mercado valoriza. Epá, e se o mercado valoriza, sabe o que é que isto quer dizer? Ordenados melhores, ponto. Ok? Não está com coisas, vale ordenados melhores. Certificações em gestão de projetos. Claro, certificações em áreas relevantes valem sempre a pena. No caso da gestão de projetos, há imensas, a do PMI, meus casos, é das que valem mais dinheiro, ok? Mas segundo o PMI, o que é um projeto? Pá, é um empreendimento temporário, elaborado progressivamente, levado a cabo com o objetivo de atingir um determinado resultado único, isto é, criar um produto ou um serviço. Ok? Hum, ok, então, olhando para aqui, há bocado eu falava-vos como é que nós temos um conjunto de projetos. Quero só dar a tocar projetos que, quando eu vos falo de portfólio, o portfólio é um conjunto de projetos ou programas. Um programa pode ser um projeto muito complexo, tem subprojetos, ok? E basicamente vocês usam recursos, stakeholders, podem ser partilhados entre projetos. Ou seja, vocês enquanto elementos, vocês podem ser gestores de projeto, não podem ser elementos de um projeto. Vocês podem participar em mais do que um projeto, ok? Os membros de um projeto não são 100% pertencentes a um projeto. Pode haver mais do que um projeto em que estejam envolvidos. Ok? Porquê é que falham os projetos? E aqui é um bico de ouro. Meus caros, como eu disse há bocadinho, 50% dos projetos falham, dão as neiras. Ok? Pá, neste caso, o que é que acontece? Que vou esta falha. Esta é uma imagem muito conhecida, super antiga. Pá, diz, eu fiz a minha parte, pá, os outros fizeram a parte deles e afinal isto não funciona. Pá, meus caros, vocês, como muitos de vocês conhecem a Ponte da Rainha Santa Isabel, eventualmente, espero que conheçam, se não conheceram ainda deviam conhecer, isto aconteceu. Quando juntaram as duas pontes, havia um desnível na ponte. Começaram a construir as pontes, quando juntaram a ponte, havia um desnível. Custou tanto corrigir esse desnível como custou construir a ponte toda. Ok? O orçamento foi o dobro. O que é que aconteceu? Falta de comunicação e coordenação entre as equipas, pá, que levam a esforços desajustados e que não são necessários, ao contrário. Falhas de planeamento ou falhas no desenho do projeto. Alguma coisa foi esquecida, o trabalho não entregou o que era suposto entregar. Expectativas alinhadas entre o cliente e o fornecedor. Ok? Se não sabiam esta história da ponte, ficam já com a curiosidade. Outro exemplo do jogo de telefone estragado. Comunicação, compreensão por diferentes pessoas. Um engenheiro versus, sei lá, um psicólogo que não falam a mesma linguagem, por exemplo. Mas há várias coisas. O que é que podem levar a esta falha novamente? Pá, falhas de comunicação, não há alinhamento das expectativas, etc, 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 etc. Ok? Uh, Quase 40% dos projetos falham por mudanças nas prioridades de uma organização. 37% falha por mudanças de priorização de objetivos. 35% por falha de levantamento de requisitos ou levantamento de requisitos impreciso. Ok? Quase 30% falham porque não há enquadramento estratégico adequado, há um desalinhamento entre a visão e o objetivo da empresa e também pela comunicação própria inadequada. Ok? Isto são grandes falhas que acontecem, grandes estatísticas que existem num projeto, tipicamente. Uma das power skills mais relevantes para um gestor de projeto é a curiosidade intelectual. Se quiserem um daqueles grandes tips, grandes
advices da sessão, pá, sejam curiosos, não deixem de fazer as perguntas dos porquês. Um GP, um estudo de projeto, deve ser curioso para poder perceber o objeto do projeto. Às vezes, façam perguntas, façam porquê. Os five whys que se fala, porquê, para vocês, à partida não têm filhos, mas a idade dos porquês costuma ser que nunca acaba. As crianças quando têm 3 4 anos, 5 anos, perguntam porquê isto, porquê que é aquilo, porquê que é aquilo, porquê que é aquilo. Nós não devemos deixar de perder este sentido dos porquês. A idade dos porquês tipicamente nunca acaba. É eu costumo dizer esta frase. Porquê? Pá, o que é preciso ser feito? Quando é que tem que ser feito? Quem é que está a fazer o quê? Para quê? Perguntem. Eu vou usar uma expressão que parece estúpida, mas às vezes façam-se de idiotas. Façam perguntas até conseguirem chegar à resposta que vocês querem, ok? É uma técnica. Isto é uma técnica, ok? Uh, há quem diga que os e-mails com perguntas de um estudo de projeto são os e-mails mais caros numa empresa. Fazem as pessoas pensar. E podem valer correção de desvios, porque podem valer muito dinheiro num projeto para que ele tenha sucesso. Ok? Triângulo das restrições. O triângulo das restrições que toca em 4 pontos. O triângulo das restrições evoluiu já há bastantes anos para 4 dimensões, mas por uma questão de marca manteve-se assim. O triângulo das restrições hoje em dia tem 4 pontos, mas é um triângulo, em que falamos basicamente que foi acrescentada a qualidade, é que neste triângulo o projeto navega para poder compreender o que é que há a acontecer num projeto com sucesso. Okay? Isto ajuda a explicar trade-offs que são necessários. É entre o âmbito, é entre o custo, é entre o prazo, é a qualidade. Quando há desequilíbrios. Okay? O triângulo das restrições fala sobre isto. Okay? Também provavelmente já ouviram falar sobre isto em algum momento. Uh, frameworks mais comuns que existem. Nós vamos projetar vários frameworks, ok? Tem vantagens, tem desvantagens, devem ser adotadas de acordo com o âmbito do projeto que vocês têm, a maturidade da equipa, o grau de incerteza, o setor em que trabalham, etc. Por exemplo, o Lean funciona muito bem em ambientes onde a eficiência e a melhoria dos processos é fundamental. O Prince 2 e o Agile regem-se por princípios, sendo que o primeiro ideal para grandes projetos que exigem um controle rigoroso e documentação extensa, por exemplo, no setor público. O Agile, o Prince 2 funciona. O Agile funciona melhor em ambientes com elevada incerteza e há uma falta de clarificação de âmbito. Para startups, em desenvolvimento de software é muito comum. Okay? Waterfall, Scrum, Kanban são metodologias mais estruturadas por processos que conforme o grau de incerteza que tivermos no projeto, podem ser adotados. Okay? XP e metodologia de PMBOK são basicamente alicerçadas em standards e boas práticas que existem. Uh, diferentes ciclos de vida, ok? Isto em função da volatilidade que nós tivemos e o contexto, há diferentes metodologias que podem ser feitas aqui. E o Rolling Wave ajuda o Waterfall versus Agile. O Waterfall faz a entrega de uma forma sequencial, ok? Começa por levantamento de requisitos, avança para design a implementação e depois temos testes de implementação, enquanto o Agile é feito de forma incremental, através de várias iterações. Periodicamente fazem-se pequenos sprints, são entregas, são testadas, validadas, mas também vamos fazendo testes e podemos avançar. Ou seja, mas independentemente da framework que é usada, todos passam por uma fase que vai do início à sua conclusão, está bem? Isto é o que não se podem esquecer. Um, a nível, a nível de contexto, os projetos também podem estar orientados à estabilidade, em que há aqui uma definição de projetos mais focados em estabilidade, pomos em projetos waterfall. Os projetos ágeis são mais orientados a uma maximização de valor, onde o âmbito vai evoluindo, ok? Conforme as necessidades que o cliente tem, sem estar restrito pelo custo e pela duração, ok? E aqui há umas situações mais favoráveis, menos favoráveis, ok? Em função do mercado, se o cliente quer mais inovação, não quer mais inovação, se há flexibilidade e colaboração, ou mais controle e previsibilidade, e isto varia um pouco com isso. Grandes processos que existem do ponto de vista de gestão de processos, na gestão de projetos, para navegar ao longo da ciclo de vida de um projeto. Começa com a iniciação. Há um business case que diz este projeto é para avançar e que dá uma autorização do mesmo, e há um charter, quase um contrato para arrancar. Há o planeamento, em que definimos âmbito, objetivos e qual a melhor forma para atingir isto. A execução, a implementação de um determinado plano, que basicamente as pessoas estão envolvidas, os recursos estão necessários alocados para isto acontecer. A monitorização e controle, que é garantir que alguém que está a analisar o desenvolvimento e garante que tudo é atingido e corrigir desvios se acontecerem desvios. E por fim, o encerramento, que é formalizar a aceitação de um projeto, que se cumpriu os objetivos e que há um knowledge management feito. O que é que quero dizer com isto?
que foi feita a documentação, que os entregáveis foram guardados, porque vocês não sabem se um dia depois a pessoa desaparece e fica no PC de alguém, e a informação está concentrada num sítio acessível, controlado, mas que a informação tácita, não implícita, na cabeça de uma pessoa, está tácita em algum sítio. Isto é um problema muito comum nas organizações, ok? Acontece muitas vezes isto. Queria-vos falar também, perceber um bocadinho onde é que se gasta mais, se pergunta, pá, Jorge, onde é que se gasta mais tempo ao longo de um projeto? Tipicamente, a iniciação surge no início, ok? E se compararmos a execução com a monitorização, percebemos que a execução, naturalmente, pode ter mais ou menos esforço em função do tempo e pode haver mais, obrigar mais esforço em função do período onde estamos a desenvolver, ok? Naturalmente, depois no encerramento temos menos esforço. Naturalmente, está mais concentrado ali no início, no desenho e no planeamento e também na execução do projeto, que é para termos a noção de que nós não somos precisos constantemente ao longo do projeto com a mesma quantidade de tempo. A nossa alocação em termos de horas pode variar ao longo de um projeto. Ok? Em resumo, estamos a falar de cinco grandes grupos de processos. Iniciação, há um business case, uma investigação, um projeto de chave de capital contrato, o que é necessário, quanto é que custa, um planeamento, em que definimos o âmbito, o que é para ser feito e de que maneira. Depois temos um plano de projeto, em que dizemos quais são os milestones, as grandes metas do projeto, e os stakeholders que são envolvidos, as grandes pessoas mais interessadas são envolvidas, a execução, garantir que vamos entregar o projeto, a monitorização e o controle, o projeto está a ser bem executado, o plano está a ser bem cumprido, é necessário haver ajustes. Que medidas preventivas é que podemos adotar para corrigir desvios de risco? E o encerramento, enfim, que é a entrega do projeto com a tal documentação, haver um processo de retrospectiva, a pensar lições aprendidas, o que é que ganhámos com este projeto, o que é que correu mal, o que é que correu melhor, para guardar estas competências também para futuros projetos e partilhar essas informações. É muito comum pensarmos em problem solving. E muitas vezes nós gastamos demasiado tempo a pensar na solução em vez de pensar no problema. E a solução passa por gastar tempo a pensar no problema e só para olhar para a solução. Porque senão tiramos de cabeça para uma solução que pode muitas vezes não resolver o problema que nós queremos. Ok? Por isso é preciso olhar bem para o problema que nós temos antes de pensar na solução. E há técnicas para isto. Isto é uma das técnicas, uma framework. Pensar qual é o problema que temos, quais são os impactos que ela tem, qual é a tendência deste problema continuar a acontecer, quais são as causas para esses impactos que estão a acontecer, qual é a solução que nós temos e depois sim ver os benefícios. É um framework muito simples, problem solving. Pá, aconselho vivamente a ter uma orientação a problem solvers e não problem oriented. O que eu menos quero numa organização é ter problem oriented consultants. Eu digo-vos uma coisa, no meu gabinete, se tenho algum consultor que venha ter comigo, que me traga um problema e não me traga pelo menos três soluções, ele dá meia volta. Ok? Eu preciso que eles venham ter comigo, eu preciso de pessoas com cabeças pensantes e que venham com um problema já pensado e estruturado. E eu posso, até podem vir com três soluções e eu dizer-lhes que nenhuma daquelas soluções é ideal, mas há de ser uma derivada daquela, ok? E o que eu quero nas organizações, e acredito em qualquer gestor é o que quer, é ter problem solvers e não problem-oriented, pessoas problem-oriented, ok? Por isso, um bom advisory para vocês, ok? Pronto, depois aqui uma framework simples que eu estava a falar, mais gráfico, do ponto de vista gráfico e com um exemplo como é que pode ser feito, é pensar qual é o problema que temos, que está aqui identificado, depois qual é os impactos que nós temos, as tendências, as causas, a solução e os benefícios que ela pode trazer. Por exemplo, diminuir o custo de energia, elevar a capacidade de secagem numa máquina, etc. Ok? Depois há vários frameworks para este tipo de coisas. Ahm, ok. Na iniciação, é importante pensar, pegar no business case e dizer e por fazer o Project Charter, que é um documento que basicamente diz tal contrato, em que se diz o que é para resolver neste projeto, quais são os principais outputs, qual é o âmbito e o não âmbito, é importante definir o que é que são as exclusões, quem são os stakeholders, quem são as milestones que nós temos, constrangimentos, pressupostos, etc. Depois disto, é que vamos avançar para fazer um cronograma, um plano de comunicação, um estando de risco, orçamento, etc, 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 etc. Ok? Só depois é que avançamos com isso. Pensando no planeamento, dimensão do planeamento. A dimensão do planeamento é um detalhe do que é que vai ser feito. Como é que vai ser feito e quando é que vai ser feito. Ok? Há aqui uma frase do Cícero, que é If you wish to pursue me, you must think my thoughts, feel my feelings and speak my words. Pá, esta frase reflete um bocadinho a importância do alinhamento de um projeto com os stakeholders. Ok? É importante que os nossos stakeholders entendam quais são as necessidades, expectativas e de que forma é que este projeto vai resolver
isso, ok? E para isso é fundamental haver muita comunicação. Um gestor de projeto passa muito tempo a comunicar. Se querem todos os processos de projeto, têm que ter capacidade de comunicação para que consigam fazer a ligação do projeto com o resto das pessoas e alinhar as expectativas, ok? Um gestor de projeto passa muito tempo a falar, a comunicar, ok? Pronto, e vocês têm que pensar que, basicamente, o que é um stakeholder? Importante. Pá, é uma parte interessada, são indivíduos, grupos, organizações que podem afetar ou ser afetados ou considerem-se afetados por uma decisão, uma atividade ou resultado de um projeto. Ok? Podem ser internos, como por exemplo um sponsor, um gestor de projeto, uma equipa de projeto, e externos como clientes, fornecedores, reguladores, a comunidade, a sociedade em geral. Porquê é que são importantes? Porque influenciam as decisões que são tomadas num projeto. Por exemplo, a aprovação de uma ação, de um plano, de feedback, de financiamento, ok? Etc. Afetam o sucesso do projeto. Ou seja, podem suportar ou opor, mas têm as necessidades expectativas que são necessárias para atingir, para cumprir o objetivo do projeto. E por serem tão importantes, pela grande importância que os stakeholders têm para o projeto, é fundamental trazer uma gestão mais cuidada. Por isso é preciso perceber quem são esses stakeholders, perceber quem são, avaliá-los, o seu interesse pelo projeto e impacto no projeto. Depois perceber o nível de influência que estas partes interessadas têm para o projeto. Isto faz uma monitorização muito de perto sobre estas pessoas. Ok? Haver técnicas para comprometê-los, para trazê-los, para trazer engagement, garantir que os seus interesses e preocupações estão a ser consideradas. E depois comunicar de uma forma contínua, transparente, ajustando a mensagem, conforme os nossos grupos que temos à nossa frente. Por isso é que eu vos digo, é muito importante comunicar. E depois é preciso fazer uma análise e avaliação das stakeholders. E temos que pensar em coisas, a perceber pá, o que é que os motiva, que impactos é que eles vão sentir, qual é a atitude que eles vão ter, o que é que nós queremos que elas tenham atitude, o que é que eles vão levantar, antecipar coisas, ok? Que interesse é que eles têm nos projetos, perceber o nível de influência que eles podem ter, ok? Tal como eu dizia há bocadinho, um estudo de projeto passa 80%, é uma power skill, 80% a comunicar, é uma power skill, uma competência essencial, desenvolvam competências de comunicação desde o planeamento ao encerramento é importante. Vão passar tempo a comunicar e não é só como gestor de projeto, ok? Malta, quando começarem a trabalhar vão sentir isso. É para gerir pessoas, para comunicar, para falar, para discutir, para negociar, ultrapassar conflitos, gerir mudança. Tudo isto vai-vos acontecer e é importante vocês terem esta competência, porque e depois é preciso um plano de comunicação, não é? Um projeto, não é só vamos comunicar, temos que ter um plano de comunicação para garantir quando é que é preciso comunicar com determinadas pessoas, quando é que é necessário ajustar a comunicação, com que frequência, para quem, ok? E perceber cada grupo e perceber quando é que temos de falar com eles, ok? Quando é que deve haver conteúdos disponíveis para quem, quando, em que formato, etc, 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 etc. Ok? Por exemplo, uma reunião de kick-off, que é um arranque de um projeto. Mas são reuniões importantes. É que nós dizemos, o projeto vai arrancar, alinhamos toda a gente o que é que o projeto vai fazer. Qual é o papel de cada um, que responsabilidades é que tem, ok? E serve para dar o contexto, os objetivos, os benefícios que o projeto vai trazer, dizer qual é o âmbito, o que é que vamos entregar, quais são os critérios de sucesso, muito importante. Mostrar o cronograma, o planeamento, as principais entregas de milestones, quem é a equipa, o papel de cada uma das pessoas da equipa, o orçamento, quais são os recursos mais críticos, temos materiais, tecnológicos, recursos humanos, limitações que temos de ter em atenção, o plano de gestão de risco, também muito importante aqui, e o plano de comunicação. A reunião de kick-off é uma reunião importantíssima num projeto. Reuniões de ponto de situação. As reuniões de ponto de situação são reuniões regulares para mostrar como é que está o progresso de um projeto. Discutem-se desafios, indicadores, vamos ver indicadores, dá-se planeamento dos próximos passos. Dizemos, olha, estado atual do projeto versus planeado. O real versus o teórico. Progressos, atrasos, próximos milestones, como é que estão os entregáveis, o estado deles, riscos identificados ou problemas que surgiram, próximas atividades, atualizações que são necessárias de comunicação, alterações de projeto que possam ter sido aprovadas ou para serem discutidas também. É um tema comum para acontecer nestas reuniões. Reuniões de steering são reuniões mais executivas, onde participam os elementos de mais alto nível para discutir o estado do projeto, são menos frequentes, mais executivas, tipicamente com quem paga o projeto, os decisores mais críticos da organização, toma decisões críticas, resolve-se problemas, tenta ultrapassar problemas que estejam a acontecer, obstáculos, mas é muito importante e fundamental para garantir o alinhamento do projeto com a visão estratégica da empresa. Ok? É importante que o gestor de projeto sinta o apoio necessário nestas decisões para, naturalmente, garantir o sucesso do projeto. Falando de requisitos, o que é um requisito?
uma descrição detalhada de uma necessidade, uma condição, uma capacidade que um sistema, um produto, um serviço deve ter para ser considerado bem-sucedido no projeto, às necessidades dos nossos stakeholders. Pode ser uma função específica de um produto, uma característica como um produto deve ser seguro, rápido, fácil de usar, mas é muito importante trazer clareza aos membros da equipa sobre o que é que devem fazer e o que é que os stakeholders querem que o projeto traga. Ok? É muito importante e amoroso. Naquele gráfico de tempo, é um processo de grande valor, porque ao desenharmos bem o que é que queremos, não temos depois aquela história de alguém cria um baloiço e depois aparece uma corda só com um pneu pendurado ou duas cordas sem o pneu. Por isso, tipicamente gasta cerca de 15% do projeto, do tempo de um projeto, no levantamento de requisitos. É muito importante gastar tempo nesta fase. Ok? Depois, é importante, quando descrevemos um requisito, usar verbos específicos de ações, de comportamentos, por exemplo, inserir qualquer coisa, verificar, apagar, decidir, simular, etc, etc, etc. Verbos de ação, ok? É importante usar este tipo de coisas. Basicamente, depois, o que temos que pensar? É um fator crítico para a gestão de mudança, a gestão de requisitos. É longo, naturalmente, mas permite otimizar custos e encontrar a melhor opção. Ok? Pode gastar ali alguma fração do projeto e quanto mais complexo é um problema, mais necessária é a gestão de requisitos. Ok? E focar, sim, sempre na necessidade, no problema que temos para resolver e não na solução. Ok? Só depois é que pensamos na solução. Ok, falando agora de planeamento. Planeamento é fundamental. Temos que planear com cuidado. É muito importante nós definirmos com clareza o que é que faz parte, o que é que não faz parte, o âmbito e o não âmbito, para se cumprir os prazos. Por isso, planear, definir muito bem as fronteiras do projeto para minimizar riscos e naturalmente, maximizar as hipóteses de sucesso de um projeto. Ok? Durante a iniciação falamos de definição de âmbito, durante o planeamento a definição de âmbito vai sendo descascada e à medida que se identificam detalhes é possível detalhar o âmbito e planear tarefas. Ok? E aqui vamos começar a pensar em ter mais coisas, em definir e controlar o que é que está dentro e fora, dizer sim ao que pode ser impactado, dizer não ao que não é necessário, porque é importante também dizer não, é uma virtude, e seguir sempre o processo de gestão de alterações. As alterações só podem ser feitas se forem aprovadas. Não se faz uma alteração no projeto só porque sim. A WBS, que é Work Breakdown Structure, é a estrutura analítica de um projeto. Basicamente, define e organiza o âmbito de um projeto. E aqui é importante também definir as coisas que estão num projeto, quais são as atividades, descascar o âmbito em atividades mais pequenas, para termos uma estrutura a dizer, por exemplo, para um determinado projeto, temos várias etapas, temos o entregável. E no entregável tem esta e esta atividade, o pacote 1, pacote 2, pacote 3. Vamos descascando, é muito mais fácil, naturalmente, são unidades menores do projeto, são suficientemente pequenos para serem estimados, atribuídos a um recurso, a uma equipe, para serem depois monitorizados. Ok? Uh, responsabilidades, ainda no planeamento. Depois de definirmos quais são as atividades, é preciso dizer quem é que faz o quê. Ok? E aqui, tipicamente, usa-se matrizes RACI ou RACI-VS, e isto é muito importante porque nos permite haver comprometimento e cada pessoa saber o que é que tem que fazer e quando é que tem que fazer. E então aqui usa-se uma matriz RACI, que basicamente é a RACI-VS, que acrescentou o verificador e o signatário, mas basicamente temos de dizer para cada uma das fases quem é o responsible, ou o executante, o accountable, ou responsável por, o consulted é consultado, o informed, informado, o verify, que é o que verifica, e também a versão de quem é que assina, quem é que aprova uma determinada atividade num projeto. É uma matriz RACI com a derivação da RACI-VS. E depois, quando olhamos para esforço, é muito importante perceber o que é o esforço e o que é a duração, ok? E que são diferentes, são muito diferentes. E o esforço é o tempo que uma pessoa leva para completar uma tarefa de uma forma contínua, sem interrupções, ok? Exemplo, para uma atividade de 10 horas, significa que uma pessoa leva um dia e 2 horas para completar o trabalho. Mas se tiver duas pessoas, são na mesma 10 horas. Mas o cada recurso gasta 5 horas, ok? Ou seja, vai ser possível concluir num dia. Enquanto que a duração é o período de tempo em que a atividade é realizada, efetivamente realizada, ok? Tendo em conta os recursos que existem. Então, neste caso, a duração, por exemplo, se uma atividade demora 10, às 10 horas, mas o recurso só pode dedicar 4 horas. Então, isto vai ter a tarefa tem uma duração real de 2 dias e meio. Ok? Por isso significa que pode ser concluída mais rápido ou menos rápido. E a duração é a diferença para o esforço. Isto é importante vocês terem noção. Depois há dependências também. Nem sempre as tarefas podem ser feitas de uma forma sequencial.
há dependências de umas para as outras, de uma a acabar, só posso começar esta quando é que ela acaba, posso começar esta quando é que ela começa. Pronto, há aqui os conceitos finish to finish, start to finish, que são abordagens típicas que se pode ter nas dependências de atividades. Ok? Ok, pensando em riscos, é importante perceber os desafios de um projeto para se poder identificar riscos e como é que se mitiga esses riscos. Por isso é importante e fundamental num projeto antecipar desafios, preparar respostas, porque não só protege o projeto, como também melhora a probabilidade de um projeto ser bem sucedido. Ok? Pá, e basicamente há aqui uma série de definições para riscos. O que é que pode ser um risco? É um evento, uma condição incerta que, se ocorrer, tem um impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. Há aqui diversos conceitos. O que é que pode ser um risco mais puro também, um risco de negócio, um risco de oportunidade, a possibilidade de obter um ganho, uma vantagem de mercado, um risco de negócio, um novo produto tem de ser lançado para o mercado, pode não ser bem acolhido, um risco puro, pá, um desastre natural, um acidente de trabalho, pode acontecer também. Ou seja, há diversos riscos que podem acontecer. Há riscos secundários, naturalmente, que surgem em consequência direta da implementação de qualquer coisa, ou riscos que permitem, permanecem mesmo após respostas à mitigação, são riscos mais aceitáveis, por exemplo. Mas sempre é importante em definir quase o que é que se faz com cada risco, qual é a probabilidade que ele pode acontecer, fazer uma matriz que ajuda a classificar e priorizar os riscos depois identificados, ok? Podem ser acionados por triggers, não é? Por gatilhos que podem acontecer. É importante monitorizar os riscos e ter um plano para eles. Seja um plano de contingência, que são ações pré-planeadas, ok? Para ser colocadas quando o risco ocorre. Um fallback plan é um plano de reserva que entra em ação quando o plano de contingência falha, ok? Workarounds são ações reativas para lidar com os riscos não previstos ou identificados. E por último são as reservas, que são os recursos, tempo, custo, dinheiro, que são alocados para lidar com riscos. São, desculpem a expressão, margem de cagaço, como um engenheiro gosta de ter, que é ter ali algum tempo de backup para, caso aconteça alguma coisa, ter ali aquela cientificidade tão importante a engenheiro que é a margem de cagaço. Uh, Estou agora tendo de execução. Pá, estamos na fase da execução em que é quando o projeto acontece, é quando o projeto se materializa. Ok? É preciso entregar as coisas, fazê-las acontecer, é gerir as equipas, é comunicar com os stakeholders, garantir que o projeto está a acontecer com qualidade. Ok? O gestor do projeto aqui tem alguma intervenção na perspectiva de monitorização, a gerir os riscos, comunicar, perceber se há impactos que possam acontecer, lidar com obstáculos, documentar sempre que há mudanças necessárias a ser feitas também é um ponto importante. Lembrem-se só que não se pode alterar coisas se não forem aprovadas, ok? E há processos específicos nas organizações para, se há aprovações de alterações, elas têm que ser geridas. Sendo que um gráfico muito importante nas alterações. Uma coisa é nós fazemos uma alteração no início do projeto em que há muita incerteza e muito risco e o custo das alterações é baixo. O problema é quando o projeto está lá para a frente, alterar coisas já custa muito mais dinheiro, mas também tem menos risco, estamos mais perto do fim, ok? Isto é um gráfico simples de gestão de risco, mas que é importante vocês terem atenção, porque as mudanças vão sempre acontecer, ok? Mas são complexas, difíceis, são inevitáveis e é preciso estar preparado para elas. E também é importante perceber nisso, que nesta mudança entra as resistências que podem ter, ok? Não é apenas sobre processos, sobre pessoas, porque as pessoas quando são colocadas numa nova, o ser humano é assim, quando é colocado numa nova situação, pode ter resistência à mudança. Por isso é que entra aqui a comunicação eficaz, haver envolvimento contínuo, uma formação adequada, ou estou a projeto criar um bom ambiente onde a mudança seja mais fácil de adotar e sustentar. E há diversas técnicas para isto que vocês podem aplicar. Naturalmente há sinais de resistência que vocês podem identificar na organização, que é pessoas que não aparecem, que mostram desânimo de forma aberta, que faltam, que cumprem menos os prazos, são tipicamente sinais de resistência, ok? Deve-se ter, naturalmente, evitar, para lidar com a resistência, evitar, e não se deve ignorar ou evitar as resistências, só espero que elas desapareçam, ok? Não obter contributos, não avaliar as pessoas, não falar com elas para perceber o que é que está a fazer com que elas tenham mais resistência, porque isto pode, naturalmente, atrasar o vosso projeto, impactar os benefícios que vocês têm e às vezes mesmo trazer muito mau feedback ao projeto. Você tem que ter cuidado com isto. Há naturalmente incertezas, há resistências, há técnicas para isto acontecer, explicar, comunicar, há muita coisa que pode ser feita. Não é fácil gerir resistências, gerir conflitos, mas é possível. Na parte da monitorização de controle, aqui que você deve olhar para estamos a fazer as coisas bem, quais são as medidas corretivas que temos que fazer, devemos planear,
temos que ter cuidado com alguma coisa. Pá, aqui convém ter algum cuidado. Porquê? Vocês querem acompanhar e desenvolver o vosso projeto, querem identificar problemas, corrigir desvios, gerir alterações, naturalmente, garantir que o vosso projeto está compliant, que segue tudo que são regulamentos de qualidade que vocês possam ter na vossa organização, está bem? Um, Isto basicamente isto tem que ter cuidado é estar sempre a medir, recolher dados, analisar, perceber com indicadores, garantir que isto está a ser comunicado às partes interessadas e haver uma constante monitorização sobre isto, ok? E depois, é sistemático, é controlar, é avaliar, é influenciar o progresso do projeto, garantir que ele está alinhado com a vossa baseline, que é a vossa meta inicial, o vosso plano inicial, para se poderem também tomar decisões em conjunto com os vossos stakeholders importantes em reuniões de steering e implementar ações coletivas que possam ser necessárias. No encerramento, é aqui que nós falamos sobre o que é a aceitação formal de um projeto, ok? O que é que deve ser feito como licenças aprendidas, haver uma ação, quase que fechar o contrato, está o vosso cliente, está tudo ok, fechamos tudo, fechamos contratos com fornecedores, está tudo aceite, e naturalmente dizer às equipas, estão ok, podem ir ao vosso próximo projeto, podem ir para as vossas equipas, porque este projeto já acabou e já está concluído. Documentar as lições aprendidas, que é o que é que correu bem, o que é que correu mal, recomendações para o futuro e partilhar estas informações. Vocês, com a experiência de gestão de projetos, vão ser cada vez mais maduros e vão ter mais lições aprendidas na vossa cabeça e já sabem erros a evitar, mas documentar as coisas que acontecem para outros gestores de projeto ou vocês próprios saberem o que fazer. E garantir que esta informação está guardada no Knowledge Center. Pode ser um SharePoint, pode ser uma base de dados, o que for, de guardar informação sobre o projeto e não ficar no vosso PC e a variar, ou vocês desaparecerem, dar-vos qualquer coisa e saem da empresa e a informação fica convosco no vosso computador, na vossa cabeça. Documentar as coisas é muito importante, ok? Porque isto também para vocês medirem os benefícios que vocês fizeram no projeto. Para perceber o que é que aconteceu no projeto. Confirmamos, garantimos que aconteceu aquilo que estava previsto no início. Ok? É importante, porque vamos no final perguntar: aconteceu o que estavam à espera? Os objetivos iniciais foram cumpridos? Está tudo ok com o nosso projeto? Porque no final isto vai acontecer. Alguém perguntar-vos, então, conseguimos atingir o que era suposto com este projeto? Gastámos 1 milhão no projeto. Conseguimos atingir tudo o que queríamos? E vocês dizem, pá, o objetivo era poupar 800 capas com o projeto, mas só conseguimos meio milhão. Ou conseguimos mais, conseguimos 1 milhão em vez de 800 mil. Estão a perceber? Agora, é importante vocês mostrarem também que o projeto atingiu o que é que acontece e mostrarem no final do projeto, além de mostrar ao longo do projeto, mostrarem no final que isto aconteceu. Pronto. Enough from me. Em 50 minutos, literalmente, uma mini lição sobre gestão de projetos. Meus caros, não tenham a mínima margem de dúvidas que vocês, quando forem para uma organização de trabalhar, vocês vão levar como metodologia de gestão de projetos. Se vocês tiverem capacidade e já tiram algum know-how sobre o que é que se faz num projeto, quais são os papéis, quais são as abordagens que podem ter, já tiverem alguma desta terminologia, estarem habituados a isto, ou terem informação nesta área, é importante. Ok? Acreditem, vale dinheiro isto, porque é diferente vocês dizerem que já tiveram conhecimentos ou formação na gestão de projetos, não sei ver, versus, pá, não sei nada sobre isto. E lembra-se que isto vale qualquer coisa no mercado de trabalho, não é? Eu sei que a engenharia biomédica é uma área, graças a Deus, requisitada, felizmente, mas você também tem que se distinguir do resto do maralhau do mercado que existe. E você tem que pensar onde é que se podem distinguir, com algumas competências, com algumas experiências. Eu costumo dizer, como devem imaginar, eu recruto. Eu tenho equipas para me fazer recrutamento, mas eu tenho alguns critérios nas minhas necessidades, que são determinados cursos, são determinadas faculdades, são perfis que tenham alguma experiência em alguma coisa, que tenham um mínimo de conhecimentos de alguma coisa que distinga, naturalmente o projeto é um ponto importante, mas, por exemplo, dou-vos outro exemplo. Pá, eu não aceito nenhum junior consultant ou trainee que não tenha tido pelo menos uma experiência de um estágio de verão, um estágio curricular, um estágio numa empresa que já tinha algum contacto com o mercado de trabalho. Por exemplo, eu uso esse exemplo. Por isso, eu sei que é difícil fazer estágios no primeiro e no segundo ano, que ninguém quer estágios, ninguém procura, as empresas não procuram, mas malta, terceiro, quarto e quinto ano, vocês, desculpem a expressão que eu vou usar, não sejam burros a não gastar um bocadinho do vosso tempo de fazer estágios de verão, estágios curriculares. Para não cometam esse erro, está bem? Conselho de amigo. Porque acreditem que vai ser um fator distintivo. Fazerem um estágio decente numa empresa,
vocês já vão crescer alguma coisa e vai ser distintivo para entrar no mercado de trabalho, tá bem? Não é que você entrar naquela empresa, até pode acontecer, mas ter alguma experiência no contacto no mercado de trabalho para um primeiro emprego, meus caros, valor, tá bem? Estando projetos, é mais uma dica. Aproveitem. Ainda bem que vocês tiveram a iniciativa aqui da ANEB em puxar por este tema. Espero que tenha sido mesmo interessante. Que mais uma vez que vos tenha cativado a olharem para isto mais tarde. Eu sei que é muita informação. Eu tentei ser o mais condensado possível a trazer-vos os grandes tópicos, as grandes áreas de conhecimento da gestão de projetos. Eu consegui estar a falar sobre isto uma semana inteira. Eu dou formações de 16, 24, 30, 40 horas só a falar sobre gestão de projetos e aulas sobre isto. Há imensa coisa para fazer. Um, por isso, em 50 minutos foi o possível também. Espero que tenham gostado. Pá, se tiverem perguntas, por favor, eu tenho aqui algum tempo ainda, não sei a vossa de tempo, mas disparem, força, o feedback, se queiram dar. Por acaso, achei a sessão bastante interessante e tinha uma pergunta que Força. acha que na área da engenharia biomédica há assim muitos projetos, principalmente aqui, aqui em Portugal, se há muitos projetos tanto projetos na área da engenharia biomédica. Sim, bastante. Bastante. Olha, talvez consiga contar quantos gestores de projetos em engenharia biomédica já tive na empresa. Ou a trabalhar em consultoria. Eu estou no Norte, ok? Estou no Porto, baseado no Porto, mas estou sempre a circular entre Porto e Lisboa. Ah, eu tenho imensos colegas de secundário que seguiram para a engenharia médica na altura, desculpa, colegas relativamente mais novos, que depois seguiram para a engenharia médica. Se fosse no Minho, ultimamente tem sido mais aqui na FEUC para os últimos anos, mas no Minho, biomédica tem muita saída em termos de trabalho, e bem remunerada, malta. Se escolher um curso que tipicamente é bem remunerado em termos de saídas profissionais, uh, porque as competências que vocês ganham no curso são bem reconhecidas no mercado. Eu costumo dizer que eles têm uma vertente técnica, tecnológica com uma vertente de engenharia. O que é que foi? Eu vou dar uma nota. Eu inscrevi-me em engenharia técnica e à última hora tinha posto gestão de engenharia industrial e troquei. Hoje arrependo-me, porque rapidamente senti a necessidade de ter uma competência de gestão. E na altura não eram as médias 19, ainda eram médias 16, 17, e mesmo assim eu tinha na altura tinha média para isso. Mas arrependi-me porque muitas necessidades estão. E o vosso curso, por exemplo, traz mais algumas competências que uma engenharia técnica não tem. O que é a tua pergunta, vir-te a pergunta que é, o que é um projeto? Porque um projeto pode ser, hum, eu vou-vos dar um exemplo. Casar é um projeto ou não? Versus estar casado. Porquê? Casar é um planeamento, implica um planeamento, é um projeto. Casar estar casado é operacional, é operação. Ou seja, eu estou casado, é operação. Se eu quiser casar, é um projeto, é um planeamento, tem que ser feito. Estão a perceber a ideia? Há aqui um planeamento, atividades, recursos a ser pensados. Por isso, qualquer coisa que vocês façam numa organização que implique planear, envolver recursos, alocar pessoas, gerir atividades, é um projeto. Podem ser projetos mais complexos. Eu já geri projetos de 50 mil euros, e já geri projetos de 1,5 milhão. E já geri um projeto de 5 bilhões agora. Só quero eu mais 20 pessoas. Ok? Porque, lá está, era um programa que tinha vários subprojetos. Estão a perceber a ideia? Como vos falava há bocadinho. Ou seja, tudo depende. Desculpa, eu me esqueci muito o teu nome. Já não me lembro. David, a questão é o que é que tu consideras um projeto na organização. Por isso, podes ter projetos mais complexos e menos complexos. E tens abordagens diferentes para eles. Ok? Mas dificilmente não vais ser envolvido num projeto na tua área. Enquanto colaborador da empresa, está bem? Não tenhas dúvidas disso. Pá, quase põe aqui o dedo mindinho. É garantido. Ok? Malta, eu dou-vos um exemplo. Querem ver uma coisa tão estúpida? Eu acabei de falar com o presidente, antes de estar convosco, estava numa reunião com o presidente do Clube de Futebol da Primeira Liga a desenhar um projeto num clube de futebol. Há projetos, não acho, não é, há coisas.
no Arco da Velha. Pá, são projetos, é preciso organização. Claro que é um clube que tem, um clube que tem uma estrutura, não é o clube, sei lá, a adega cooperativa, recreativa, que tem um clubezinho de amador. Não. O clube já com a organização que quer fazer as coisas com pés e cabeça e está a fazer um projeto para pensar para uma reestruturação que vai acontecer. Ok? Pois tudo acaba por ser um projeto. Sim. Ok, vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos, comecei a trabalhar com a Federação Portuguesa de Futebol. Tive dois projetos. Um projeto era como desenvolver o futebol feminino em Portugal. O futebol feminino. Entanto, teve repercussões, como vocês veem hoje em dia, e há uma série de iniciativas sobre o futebol feminino que houve nos últimos anos. Outro foi preparar o plano pós-Ronaldo. O Ronaldo é a marca que vende na Federação Portuguesa de Futebol. E quando o Ronaldo se reformar, deixar de jogar, é preciso um plano de sucessão. O que é que vai acontecer? Isto é um projeto. Isto é um projeto. É um projeto que é feito. E está a ser implementado. Percebe? Então, só para puxar aqui por coisas mais estapafúrdias, ok? Pode ser um projeto, olhem, nós fazemos imensos projetos na AMA, que é a Associação de Administração Administrativa. O que é? Por exemplo, já é possível alterar a morada do cartão de cidadão online. Não era possível, era preciso um balcão. Hoje em dia é possível. Foi um projeto que nós fizemos. Foi um projeto que teve um desenho de requisitos, uma implementação tecnológica, foi colocada por causa de um cliente. Estão a perceber? Sei lá, uma aplicação digital de um banco, montar um portal interno, melhorar um processo de eficiência numa fábrica. É um projeto. Ok? A Não questão sei é se mais alguém tem alguma pergunta. como é que nós Mas fazemos desculpa. isso? Como é que gerimos isso? Sim, claro. E há técnicas para isso. Porquê, malta? Tirando no governo que há recursos ilimitados com os nossos impostos, não é? No resto das empresas há orçamentos para cumprir, há objetivos para cumprir, não há dinheiro para contratar 1.000 pessoas para estarmos à vontade a coçar o umbigo a fazer o projeto devagarinho, é com pressão, há objetivos, há remunerações, há prémios para essas coisas, por isso há dividendos, os acionistas querem que os custos sejam controlados e nós estamos num ambiente cada vez mais controlado porque a pressão e a globalização. Há sempre alguém na Índia, ou no Paquistão que faz alguma coisa mais barata que nós. Nós temos é que nos distinguir com qualidade, com eficiência, com mais entrega, com mais conhecimento, não é? Com cuidado das restrições. Nós temos imensos negócios em Portugal, há imensas empresas a nascerem em Portugal que se estão a deslocalizar porque Portugal, no custo versus benefício, consegue ser mais equilibrado que outros países, ok? Houve muita coisa que começou a vir para Portugal, muitos Global Business Services, Shared Services. Vocês quando ouvem, pá, a Microsoft vai lançar um centro de competências em Portugal, numa área qualquer. Pá, porque eles sabem que há pessoas com competências cá, que têm um custo ligeiramente mais baixo ou que entregam mais rápido do que noutro país, ok? Uh, Pá, há N empresas como estas. Pá, a Revolut eu vivi em Matosinhos, a Revolut estava lutar da minha rua, a fazer suporte em diversas línguas. Sabes o que é que eles faziam? Pegavam imensos estudantes universitários de línguas de Erasmus, a fazerem suporte em grego, polaco, etc., a partir do Porto. Por exemplo, a Adidas tem um centro de shared services de contabilidade. A Adidas tem em Portugal, no Porto, os que faz a contabilidade de todas as empresas da Adidas da Europa e algumas da Ásia já, ok? A partir de Portugal. Estão a perceber? Há montes e montes de coisas. Por isso, trabalho não falta, meus caros. Trabalho não falta. Imagine, eu Força, neste Marta. momento, desculpa estar a interromper, mas é só uma pergunta rápida. Tinha dito que, pronto, eu neste caso estou no mestrado em bioengenharia, até nem em biomédica, é molecular, e eu gostava até de, pronto, agora a ver que se calhar não é bem isto que eu quero, ou pronto, se calhar não quero só me restringir a isso, eu estou interessada na área da consultoria, só que eu não tenho nenhuma experiência específica em consultoria. Tinha dito que um estágio curricular era valorizado, mas de certa forma, como é que um estágio curricular me vai valorizar se não sendo assim tão focado na área da consultoria? Não sei se me fiz entender, ou seja, no recrutamento, agora saindo do curso, vamos supor, o Sim? que é que eu trago para ser aceito num cargo desses, em que não, acabo por não ter esse tipo de conhecimento? Olha, Marta, eu vou-te dizer assim. Até há muito pouco tempo atrás, no ano passado, o meu braço direito era um rapaz de engenharia biomédica, depois fez o mestrado também em bioengenharia.
ah, que começou a trabalhar em qualidade, ISO 9001. Assim, uma coisa Sim. completamente simples. Trabalhei 3 a 4 anos naquilo, e depois, quando eu fui buscar, foi dos melhores elementos que eu alguma vez tive na minha vida, para trabalhar comigo. Ok? Até que foi pescada por um tubarão, com um cargo espetacular para uma empresa, eu não tive como o agarrar, mas durante 6 anos esteve comigo e tornou-se um dos melhores consultores que eu alguma vez tive. Porquê? Porque tinha a cabeça de engenharia. eh, Você tem que pensar no seguinte: vocês estão em cursos que vos ensinam a pensar, ok? A ter a capacidade de pensar e se adaptar em novos contextos, ok? Eh, e já agora dou-vos também mais uma dica. Quem me dera a mim, eu não comecei em consultoria. Eu comecei em consultoria há, deixa-me cá pensar, 16 anos, mais ou menos. Quem me dera ter descoberto a consultoria há 23 ou 24 anos. Daria os meus bolsos muito mais cheios e estaria muito mais realizado pessoalmente, porque eu adoro, sou mesmo muito feliz, isto é importante. Eu só te explico como é que Uhum. era, em que é que era feliz. Há maltas queixam-se, pá, o que é que eu vou fazer? Há malta que se queixa no secundário, não sabe o que é que há de fazer. Só há malta que chega à faculdade, acaba a faculdade, não sabe o que é que vai fazer. Pá, eu descobri onde é que era feliz, sabem quando? Há 11 anos atrás, 10 anos atrás, onde é que era feliz? Era a voltar, e voltei à consultoria. Pá, estava na Sonai, tinha um período de Deloitte, fui lá à Sonai, eh, estava que era espetacular, diretor de primeira linha nacional, em grande carro, aquelas coisas todas. Pensei, pá, não sou feliz a fazer isto. Dei um step down, nem um bocadinho para trás. Hoje em dia estou muito bem, administrador de uma empresa, eu sou administrador de várias empresas, mas estou muito feliz a trabalhar em consultoria. E quem me deve ter descoberto isto, se vocês têm a capacidade, agora, não vos vou mentir, trabalha-se, trabalha-se, tem a parte porreira de fazermos coisas diferentes constantemente, ok? Conhecer imensas empresas, networking incrível, que vale muito também, e ficam com uma estaleca e uma experiência, pá, porque a malta, os consultores, ao fim de, se conseguir aguentar 5 7 anos em consultoria, conseguem saltar para cargos muito interessantes ao fim de 5 7 anos com estaleca em consultoria. É assim que acontece. Falam com colegas ou familiares que trabalham em consultoria e vão ouvir isso. Ok? Como é que se faz para entrar neste mercado? Opá, Mas eu já pensei em ter uma pós-graduação em saúde. Não sei se isso é muito relevante ou não para melhorar o meu currículo nesse sentido. e eu posso dizer que na Winning isso seria muito, muito interessante, porque a Winning tem imensos projetos na área da saúde. Ok? Eu posso dizer que já trabalhei com metade dos hospitais que há em Portugal, públicos. E há imensos projetos na área de consultoria em saúde. Ok? E se juntares aí uma aptidão tecnológica, ainda melhor. Em Portugal, tudo tem a ver com alguma transformação digital. Em Portugal é mato. Pá, e eu tenho a ideia, não sei até que ponto é que o vosso curso também toca aí, mas a componente tecnológica em engenharia biomédica costuma ser relevante, ou vocês têm muita capacidade para isso acontecer, por isso é um ponto. Se conseguirem aliar isso, também ajuda bastante a abrir mais a leque de mercado. Pá, como é que entras no mercado da consultoria? Ó, Marta, é com um bocadinho de sorte, como é óbvio, não é? Naturalmente, se me disseres que estiveste a fazer um projeto de melhoria contínua, um estágio de verão durante 2 meses a fazer qualquer coisa sobre que tenha a ver com um bocadinho de consultoria, com agir um planeamento, olhar para umas compras, para fazer qualquer coisa ali, que depois vendas bem no teu Uhum. currículo, naturalmente vais ser chamada muito mais rapidamente para um estágio no primeiro ano, que é assim que começas numa consultora, é fazer um estágio, um trainee, e Sim, correndo bem ficas. Posso dizer que mais metade dos meus estagiários, já tive anos em que fiquei com os estagiários todos. Todos. Eram tão bons, fiquei com todos. Também sou muito criterioso nos programas de estágio. Sou muito invisto porque tenho muito bons ex-estagiários na empresa. Mas também vos digo, pá, há malta que sai, faz um ano de estágio numa empresa de consultoria, ou se gosta, ou se adora, ou se detesta, ok? Mas quem gosta depois e for bom, fica. Fica e, malta, querem consultoria é remunerada acima da média do restante mercado, está bem? Isso é que também é exigente. obrigada. Ok? Bom, vou-vos dar um exemplo. Tá, vou começar para a semana um projeto de reestruturação de um processo de reestruturação de crédito nos maiores bancos do país. É um projeto. A recuperação de crédito não está a funcionar bem. Se eu disse, pá, ajuda-me a tratar disto. Montei ali uma metodologia para fazer aquilo. Em 9 semanas vamos resolver o problema que ele tem na reestruturação de crédito do banco. E é um dos maiores bancos nacionais. E eu mais 3 pessoas.
E uma delas é um júnior. E vai aprender, como toda a gente aprende. Normal. Aprender fazendo. Ok? Na Winning, eu já trabalhei na Big Four, já trabalhei na Deloitte. Desculpem, mas os estagiários eram explorados. Não era, vai-me tirar fotocópias e cafés, mas não era próximo disso. Ok? Aqui não. Os estagiários comigo vão, primeira semana já estão num projeto comigo. Têm que estar a ouvir, aprender, absorver. Mas aos pouquinhos, rapidamente estão a fazer tarefas de um projeto e estão à frente de um cliente. Na Deloitte, meus caros, ao fim não é, havia consultores, júniores, que ao fim do ano não tinham visto um cliente ainda, não tinham saído do escritório. Comigo não. Vão logo, pá, aprendendo terreno, aprendendo terreno. É aprendendo terreno, hands-on, pá, cada vez tarefa mais complexa, mais complexa, mais complexa, mais complexa, dia para dia, crescer, pá. É, é assim que eu acredito que funcionem as coisas. O que é porrer também com consultores mais pequenos, né? Não que nós já não sejamos assim tão pequenos, mas é engraçado. Não sei se alguém tem assim mais alguma pergunta para colocar. Calem agora ou calem-se para sempre. Foi útil, malta. Pronunciem-se. Foi interessante. Bom, não é uma pergunta, mas é dizer que foi de veras interessante e também pronto, é uma área que não é propriamente dada o spotlight, pelo menos durante a licenciatura, durante o mestrado ainda dá para ver um pedacinho mais, mas é interessante ouvir também de um profissional que está na área. E mais uma vez agradecer pela sua presença e por estar aqui e disposto a partilhar o seu conhecimento e as suas vivências e oportunidades de vida. E pronto, realmente é uma formação que eu gostava de por acaso ter tido mais cedo, pelo menos na licenciatura, que pronto, é sempre bom abrir os horizontes quando ainda temos mais poder de escolha para que tipo de mestrado queremos fazer ou tipo de. Mesmo sabendo qual é que é o mestrado que queremos fazer, que tipo de cadeiras queremos fazer. Sim. E pronto, acho que é uma experiência bastante importante para dar também a pessoas que estão prestes a ir para o mercado de trabalho, mas também pessoas que ainda estão no início da sua formação para ter uma melhor ideia. Boa. Muito bem. Meus caros, olha, Eh, o prazer foi meu. Obrigado. Olha, tem o meu LinkedIn também para alguns, se não procurem-me no LinkedIn, adicionem-me, estejam à vontade. É sempre maneira de termos um contacto, estejam à vontade para isso.